Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai fazer um mergulho bem detalhado nas projeções econômicas e de mercado, tentando desenhar o cenário de 2025 até 2028. Vamos olhar o quadro global, claro, mas sem tirar o olho do que se espera aqui para o Brasil. E para basear essa nossa análise, a gente juntou um material bem variado, né? Tem relatórios do FMI, Banco Mundial, OCDE, gigante de investimento como Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. E, claro, os dados mais recentes do relatório Focus do nosso Banco Central, além de outras casas de análise e agências especializadas. E a nossa missão aqui hoje qual é? É tentar achar um pouco de clareza nesse mar de informações. Onde é que tem um consenso? E, talvez mais importante, onde é que as opiniões batem de frente? A ideia é identificar as grandes tendências, sabe? Como os diferentes ativos podem se correlacionar ou não, quais são os riscos que aparecem no horizonte e, quem sabe, onde podem estar surgindo algumas oportunidades nesse cenário todo. É isso aí. E o interessante, sabe, é que muitas dessas fontes que a gente olhou, elas descrevem esse período que vem aí como um momento de transição, talvez, quem sabe uma espécie de volta ao normal depois de tantos choques recentes. E talvez até o fim daquele período que ficou conhecido como excepcionalismo americano, né? Quando os Estados Unidos pareciam estar numa outra categoria de desempenho econômico e de mercados. E olha, a quantidade de dados é grande. A gente está falando de projeções de PIB para o mundo todo e por região, estimativas para índices de ações como o nosso Ibovespa, o S&P 500 lá fora, MSCI World, até o Russell 2000, que olha para as empresas menores americanas. E também passamos por commodity-chave, ouro, prata, petróleo Brent, minério de ferro, o comportamento do dólar globalmente, né, o índice DXY, a nossa taxa Selic aqui dentro, e fomos até os ativos digitais, Bitcoin, Ethereum. É bastante coisa para a gente destrinchar. Bastante mesmo. Então, vamos começar a desembrulhar isso pelo cenário macro global. O que essas fontes, no geral, estão dizendo sobre o crescimento da economia mundial para os próximos anos? Olha, o consenso geral parece apontar para um crescimento assim, mais moderado. A maioria das projeções coloca a média anual ali entre 2,9% e 3,2% para o período de 2025 a 2028. Mas logo de cara a gente já encontra uma divergência bem relevante para 2025, né? Por um lado, FMI, OCDE estão um pouco mais otimistas, falando em 3,0%, 3,3%. Só que, por outro lado, a gente viu análises como uma do Banco Mundial, bem mais para no chão, apontando para só 2,3%. Essa diferença de quase um ponto percentual logo no primeiro ano já acende um alerta sobre a incerteza, né? Com certeza. E essa diferença não é só um número, né? É um ponto percentual a mais ou a menos no crescimento global logo em 2025 muda tudo. Muda a expectativa para o apetite a risco nos mercados, a demanda por commodities, até as decisões dos bancos centrais sobre juros. É um ponto de partida que já divide bastante as opiniões e isso se reflete, claro, nas diferenças entre as regiões. Para os Estados Unidos, a aposta geral é numa freada, aquela normalização que a gente falou depois de um período muito forte. As projeções para o PIB americano em 2025 variam um pouco, mas ficam ali na média entre 1,8% e 2,2%. Algumas fontes até sugerem que pode cair mais em 2026, talvez para perto de 1,4%, 1,7%, antes de tentar uma recuperação leve. Já a China, a China deve continuar puxando o crescimento entre as grandes economias. Projeções ali na casa dos 4,3% a 4,7% para 2025, mas a tendência clara que todas as fontes apontam é de desaceleração gradual nos anos seguintes, caindo para algo entre 4,0% e 4,5%. E a zona do euro continua com um ritmo mais lento, algo entre 1,0% e 1,6% para 2025. Algumas análises até esperam uma melhora gradual depois, mas assim, nada muito forte. O que é fascinante, e algumas análises exploram bem isso, é como interpretar essa dinâmica toda, sabe? Essa ideia de um rebalanceamento, com os Estados Unidos talvez
perdendo um pouco de fôlego e o resto do mundo tentando achar seu rumo. Isso pode realmente significar o fim daquele tal excepcionalismo americano? É uma mudança importante que pode ter várias consequências. Interessante essa visão. E, trazendo a lupa aqui para o nosso quintal, para o Brasil, o que diz o relatório Focus do Banco Central, que compila as expectativas do mercado local? Bom, para o nosso PIB, a mediana das projeções do Focus para 2025 está ali em torno de 2,16%. Depois, o mercado espera uma leve desaceleração para 1,80% em 2026 e aí uma recuperação gradual para 1,90% em 2027 e chegando a 2% em 2028. É um crescimento um pouquinho abaixo da média global que a gente viu, mas ainda assim positivo, né? E a nossa inflação por aqui? O IPCA, nosso índice oficial, a mediana projetada pelo Focus está em 4,80% para 2025. A boa notícia, ou pelo menos a expectativa do mercado, é de uma queda gradual nos anos seguintes, 4,28% em 2026, depois 3,90% em 2027 e chegando a 3,70% lá em 2028. O IGPM também nas projeções segue uma tendência parecida de queda. Certo. Então, se esse é mais ou menos o desenho da economia global e brasileira, como é que isso se reflete nas expectativas para os investimentos? Começando pelas bolsas de valores globais. Aí a coisa fica bem mais espalhada. Para ter uma ideia, se a gente pega o S&P 500, o principal índice dos Estados Unidos, as projeções médias de onde ele pode chegar no fim de 2025 variam assim absurdamente entre as fontes que a gente consultou. A gente viu números como 4.400 pontos, 5.825, 6.000, 6.200 e até uma fonte falando em 6.500. E por MSCI World, que é um índice mais global, a história se repete. Médias para 2025 que vão de 2.900 a 3.800 pontos. E não é só a média que varia, sabe? Os cenários de mínimo e máximo dentro de cada projeção também são muito distantes um do outro. Isso grita incerteza, né? E aqui no Brasil, com o nosso Ibovespa, não é muito diferente. As projeções médias que a gente coletou para 2025 incluem ali 145 mil pontos, 147 mil, 153.500 e até 160 mil. Muita variação também. Essa dispersão toda reflete bem o cenário macro incerto que a gente acabou de descrever. Faz todo sentido. Mas existe uma lógica de fundo que a maioria das fontes parece considerar assim. Se o crescimento global conseguir se manter estável, mesmo sem muito brilho, e principalmente se os grandes bancos centrais começarem mesmo a cortar juros, ou seja, afrouxar a política monetária, isso tende a ser positivo para as ações. Juros mais baixos, tornam a renda variável mais atraente e podem dar um fôlego para os lucros das empresas. Só que aí entra um alerta importante que várias análises fazem questão de destacar: o risco da concentração. Pensa no S&P 500. Nos últimos tempos, o desempenho dele tem dependido demais de pouquíssimas ações gigantescas, as Big Tech, muitas ligadas à inteligência artificial. Se essas poucas empresas, por qualquer motivo, derem uma engasgada, mesmo que as outras centenas de empresas do índice estejam indo bem, o índice todo pode sofrer muito. Esse é o risco da concentração que preocupa. E isso, por outro lado, abre a porta para uma oportunidade que algumas fontes comentam, que é a de rotação de investimentos. Se a recuperação econômica for mais ampla, mais espalhada, e não ficar só nesses gigantes de tecnologia, pode haver espaço para ações de empresas menores, as chamadas small caps, representadas lá fora pelo Russell 2000, que também tem projeções bem variadas, com médias de 1.200 a 2.500 pontos para 2025. Ou então para ações de valor, aquelas de empresas mais tradicionais, que talvez ficaram um pouco para trás nesse último ciclo. E trazendo para o Brasil, os dados do Focus para a Selic são a peça-chave aqui. A mediana das projeções aponta para uma queda gradual, mas importante, Saindo de 15% ao ano em 2025, caindo para 12,25% em 2026, depois 10,50% em 2027 e chegando a 10% lá em 2028. Uma das fontes que a gente analisou até fez a conta do impacto disso. Essa queda da Selic poderia
turbinar os lucros das empresas do Ibovespa. A estimativa era que o crescimento do lucro por ação, o EPS, do índice, desse um salto de apenas 2% em 2025 para 9% em 2026, muito por causa do alívio no custo financeiro que juros menores trazem. Parece fazer bastante sentido essa conexão. E quanto ao dólar e às commodities? O que as projeções estão indicando para esses mercados? Para o dólar, se a gente olhar o índice DXY, que compara ele com uma cesta de outras moedas fortes, as projeções médias para 2025 ficam ali no intervalo entre 98 e 105 pontos. Olhando mais para frente, até 2028, a tendência geral que a maioria das fontes aponta é de um enfraquecimento gradual do dólar, com as médias caindo para a faixa de 92 a 98. Mas aqui tem um ponto de tensão bem claro, que uma das fontes destacou. Uma discordância explícita nas previsões para 2025 entre o JP Morgan, que aposta num dólar mais fraco já no curto prazo, e o Goldman Sachs, que ainda vê força para o dólar nesse horizonte mais curto. Apesar dessa briga aí para 2025, o consenso geral, olhando para o médio prazo, parece ser mesmo de um dólar perdendo um pouco de força. Já nas commodities. Bom, ouro e prata têm projeções para tudo quanto é lado, mas em geral apontando para preços que continuam elevados. As médias para o ouro em 2025, por exemplo, vão de 2.100 dólares a onça até impressionantes 3.700 dólares em uma das projeções. É uma diferença brutal. A prata geralmente segue um caminho parecido. Para o petróleo tipo Brent, as médias para 2025 são um pouco mais comportadas, ficando ali entre 65 e 82 dólares o barril. E o minério de ferro, que é super importante para o Brasil, né? As médias ficam entre 85 e 100 dólares a tonelada para 2025. E o curioso é que algumas fontes até veem estabilidade ou só uma leve queda nos anos seguintes, mesmo com aquela expectativa de desaceleração da China. Interessante. E aqui dentro, o relatório Focus projeta a mediana do câmbio, o nosso real, contra o dólar em R$ 5,45 para 2025, subindo só um pouquinho para 5,53, 5,56 nos anos seguintes. Ou seja, o mercado aqui parece esperar uma relativa estabilidade do real, mesmo com essa visão lá fora de um dólar globalmente mais fraco. Como é que isso se encaixa? Pois é, essas interconexões são a chave para entender o cenário. A relação clássica de dólar mais fraco ajudando as commodities é algo que as fontes reforçam bastante. Se o dólar perder força globalmente, como a maioria parece esperar no médio prazo, isso tende a dar um suporte para os preços de coisas como ouro, petróleo, minério, que são cotados em dólar, né? E se a gente conecta isso ao quadro maior, a expectativa de que o Banco Central Americano, o Fed, realmente comece a cortar os juros é vista como o principal fator para empurrar o DXY para baixo. Menos juros nos Estados Unidos significa que o dólar fica menos atraente para quem busca rendimento, então ele tende a se desvalorizar frente a outras moedas. Agora, a China continua sendo a grande variável, especialmente para a demanda de minério de ferro e petróleo. A desaceleração deles é um fato que está nas projeções. Mas essa relativa firmeza que algumas fontes projetam para o preço do minério, mesmo com a China crescendo menos, bom, pode ter algumas explicações nas entrelinhas das análises. Talvez o mercado já espere que o governo chinês lance mais estímulos para a economia para compensar, ou talvez a demanda por outros metais, aqueles ligados à transição energética para carros elétricos, energia renovável, esteja começando a compensar parte da freada na construção civil tradicional chinesa. É um quebra-cabeça mesmo. Entendido. Faz sentido. Agora, vamos dar um mergulho num mundo que é quase à parte. Ativos digitais. Bitcoin, Ethereum, o que as fontes falam sobre eles. Olha, se nas outras áreas a variação nas projeções já era grande, aqui ela é extrema. Para o Bitcoin em 2025, as médias que a gente viu nas fontes vão de 120 mil dólares até 150 mil dólares. Para o Ethereum, as médias para 2025 ficam ali entre 4.500 e 7 mil dólares. São valores bem expressivos comparados com hoje, mas, de novo, com muita diferença entre uma previsão e outra. E vale a pena mencionar os cenários mais, digamos, otimistas, né? Algumas análises chegam a jogar o Bitcoin para 320 mil dólares
e o Ethereum para $15.000 até 2028. Isso mostra o potencial enorme que alguns analistas enxergam, mas, ao mesmo tempo, reforça o quanto esses ativos são voláteis e, francamente, arriscados. Uhum. A narrativa que as fontes constroem sobre criptoativos tem várias camadas, sabe? Por um lado, alguns veem como uma proteção alternativa, uma espécie de reserva de valor digital. Em alguns momentos de estresse no mercado tradicional, a gente até viu uma correlação com o ouro, por exemplo. Por outro lado, muitas análises tratam mais como um beta de liquidez, ou um termômetro do apetite por risco global. Ou seja, quando tem muito dinheiro circulando no mundo e os investidores estão mais confiantes, cripto tende a subir forte. Quando a liquidez seca e o medo aumenta, cripto costuma sofrer bastante. A entrada de investidores institucionais, como fundos e empresas, também é vista como um fator que pode dar um suporte mais estrutural aos preços no longo prazo. Mas o ponto em que todas as fontes concordam, sem exceção, é a altíssima volatilidade e o risco elevado. Criptoativos não são para qualquer perfil. Quem decide investir precisa ter uma estratégia muito clara de gestão de risco, saber o quanto pode perder, porque as quedas podem ser tão rápidas e intensas quanto as altas. É um jogo diferente. Nossa, é muita coisa acontecendo em cada mercado. Então, tentando juntar as peças dessa colcha de retalhos, quais são os principais riscos que essas fontes todas identificam para esse horizonte de 2025 a 2028? A lista é um pouco extensa e dá um certo frio na espinha. Primeiro, claro, o risco geopolítico e comercial sempre presente. Novas tarifas, disputas entre países, conflitos regionais. Isso pode frear o crescimento global e reacender a inflação. Segundo, a própria inflação teimosa. Será que ela vai ceder, como os bancos centrais esperam? Uma fonte até levantou uma questão interessante. Será que a demanda crescente por energia, vinda da inteligência artificial e dos data centers, pode criar uma pressão inflacionária mais estrutural no custo da eletricidade, algo que a gente ainda não está precificando direito? É uma dúvida nova. Terceiro, o risco de erro na política monetária. Os bancos centrais podem cortar juros cedo demais e a inflação volta com força, ou podem demorar demais para cortar e causar uma recessão mais forte do que é necessário. É um equilíbrio difícil. Quarto, o perigo sempre presente de uma correção muito acentuada nos criptoativos, dada a volatilidade que a gente falou. Quinto, o risco da China desacelerar mais do que o esperado e acabar puxando o resto do mundo para baixo junto. E sexto, os riscos fiscais, dívidas de governos, como vão financiar seus gastos e também os riscos políticos. Uma fonte até mencionou especificamente as eleições de 2026 aqui no Brasil como um ponto de atenção para o cenário doméstico. É uma lista considerável de riscos, sem dúvida. Mas, do outro lado da moeda, as fontes também discutem oportunidades e algumas estratégias que podem fazer sentido nesse ambiente. Uma delas é a aposta em mercados emergentes. A ideia é que eles poderiam ter um desempenho relativo melhor que os mercados desenvolvidos, principalmente se aquele cenário de dólar mais fraco e ciclo de corte de juros globais se concretizar. O Brasil é frequentemente citado nesse contexto, né? Com a nossa perspectiva de queda da Selic, isso poderia atrair fluxo. Aquela ideia de rotação dentro das bolsas também aparece forte como oportunidade. Talvez seja o momento de olhar além das gigantes de tecnologia, que já subiram muito, e buscar valor em empresas menores, as small caps, ou em setores mais tradicionais, caso a recuperação econômica seja mais distribuída. Investir taticamente em commodities também é visto como uma opção, principalmente se a China surpreender positivamente na demanda ou se o dólar realmente enfraquecer. E o ouro, claro, sempre aparece como uma opção de hedge, de proteção. Criptoativos entram na conversa como uma aposta tática para diversificação ou como uma reserva de valor alternativa, mas sempre com aquele asterisco enorme do risco elevado. Algumas fontes mencionam até ideias de arbitragem, tipo explorar a relação entre ouro e dólar, ou entre ações de empresas grandes, large caps, e pequenas, small caps. E em termos de setores,
alguns são destacados como promissores. Tecnologia e inteligência artificial, claro, ainda muito forte nos Estados Unidos, matérias-primas e energia e tudo que for ligado à infraestrutura necessária para essa onda de IA e também para a transição energética. Mas aí isso levanta uma questão importante, né? Essa coxa de retalhos de projeções, ela faz sentido internamente? Uma coisa se encaixa na outra ou tem muita contradição? Ótima pergunta. As análises que tentam olhar para a consistência disso tudo geralmente encontram uma certa lógica no cenário principal que a maioria desenha. A ideia de que os juros globais tendem a cair, o dólar tende a enfraquecer, e isso dá suporte para commodities e para as ações, especialmente de emergentes. Isso tem uma coerência. Aquela aparente contradição, né? Os Estados Unidos crescendo mais devagar, mas a Bolsa Americana, o S&P 500, projetada para continuar subindo, isso se explica pela tal concentração nas ações de tecnologia que tem dinâmicas próprias. E a China freando, mas o minério de ferro se mantendo relativamente firme. Bom, isso pode ser explicado pela expectativa de estímulos do governo chinês ou pela demanda crescente vinda da transição energética, como a gente já comentou. Então tem uma narrativa que tenta amarrar as pontas. Sim, existe uma narrativa base, só que as próprias fontes fazem questão de apontar as inconsistências ou os pontos de maior tensão nesse cenário. Aquela divergência grande sobre o crescimento do PIB global já em 2025 que a gente falou no início é um desses pontos. Então, uma diferença significativa demais para ignorar. A briga de JP Morgan versus Goldman Sachs sobre a trajetória do dólar no curto prazo é outro ponto crítico, porque muitas das teses de investimento em emergentes e commodities dependem fundamentalmente de um dólar mais fraco. Se o Goldman tiver certo e o dólar ficar forte por mais tempo, muita coisa muda. E tem um conflito potencial talvez mais sutil que pode complicar bastante o cenário. A lógica básica é: se a economia dos Estados Unidos desacelerar forte, o Fed vai cortar os juros para ajudar. Certo. Mas e se aquela inflação mais estrutural, talvez ligada a tensões comerciais ou ao custo da energia para a IA, como aquela fonte sugeriu? E se essa inflação não deixar o Fed cortar os juros tanto quanto o mercado espera, mesmo com um crescimento fraco? Aí a gente poderia cair num cenário bem mais complicado, de estagflação, crescimento baixo ou nulo, com inflação ainda relativamente alta. Esse não é o cenário base da maioria das fontes hoje, mas é um risco que está no radar. As fontes até chegam a desenhar cenários extremos. Um bem pessimista, que chamam de estagflação geoeconômica, e outro super otimista, de recuperação sincronizada global. A verdade provavelmente vai ficar em algum lugar no meio, mas a amplitude é grande. Ufa. É realmente muita variável para a gente acompanhar. Tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que podemos tirar dessa análise conjunta das fontes? Parece que o cenário global para 2025 e 2028 é de um crescimento mais morno, talvez com uma mudança no equilíbrio de forças entre as regiões, saindo daquele excepcionalismo americano dos últimos anos, mas ainda com muita divergência sobre o ritmo exato e os detalhes. Nos mercados financeiros, parece haver um potencial de alta, sim, principalmente se a política monetária ajudar com cortes de juros, mas os riscos são bem claros e não podem ser ignorados. A concentração excessiva em algumas ações de tecnologia, os perigos geopolíticos sempre à espreita, uma inflação que pode ser mais teimosa do que se espera. A diferença de rumo nas políticas monetárias entre países ricos e emergentes pode criar janelas interessantes de oportunidade, talvez para o Brasil, né? Com a nossa Selic em queda. Commodities, e principalmente o dólar, parecem ser peças críticas nesse tabuleiro. A direção do índice DXY vai ser fundamental para muita coisa. E os ativos digitais? Bom, eles seguem como uma classe à parte, uma aposta de altíssimo risco e potencial retorno, muito volátil. Então, o que levar disso tudo? Talvez a mensagem principal seja: a incerteza é grande, então é preciso se preparar para navegar em águas bem turbulentas nos próximos anos. Exatamente. Essa ideia de normalização econômica e a possível perda de gás da locomotiva americana aparecem com muita frequência nas análises. E isso só reforça o quanto é importante a diversificação. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, sabe? Seja a diversificação geográfica, setorial ou entre classes de ativos. E, claro, gerenciar os riscos de perto,
porque a amplitude das projeções é muito grande e os cenários mais negativos, embora não sejam o base, existem e precisam ser considerados. E ter os dados específicos do Brasil, como os do Focus que a gente comentou, projeções de PIB, Selic, IPCA, câmbio, é fundamental. Eles nos dão um chão, uma referência local, para a gente entender como o Brasil se encaixa nesse cenário global tão complexo e, francamente, cheio de dúvidas. As análises mais instigantes que lemos, para todo mundo pensar um pouco. Uma dessas fontes levanta um ponto estrutural bem interessante. Será que essa demanda crescente, quase exponencial por energia, que está sendo puxada pela inteligência artificial e pela explosão de data centers no mundo todo, será que isso pode criar uma pressão inflacionária mais duradoura, mais persistente no custo da eletricidade global? E se isso acontecer, será que essa pressão limitaria a capacidade dos bancos centrais de cortar juros tanto quanto gostariam, mesmo que o crescimento da economia tradicional esteja mais fraco? Fica a pergunta no ar. Como essa dinâmica de energia, que talvez a gente ainda não entenda completamente as consequências, pode mexer com a economia e os mercados nos próximos anos de um jeito que talvez ninguém esteja prevendo ainda. Algo para a gente continuar acompanhando de perto e refletindo.